que abrir uma noite como essa com louvor ao Senhor. Amém. Celebrar com júbilo ao Senhor, vós os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentamos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, e eterna sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Força total aí. Celebrar com júbilo ao Senhor, vós os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, Ele é bom, e eterna sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Mas ela é uma música que tem a ver com o nosso tema hoje à noite. O nosso tema, ele propõe uma mudança radical. Glória a Deus. Talvez algumas não vão querer. Para eu conseguir alcançar isso, eu preciso primeiro mudar, Verdade. para depois eu alcançar isso. E isso, quando a gente está machucada, ou quando a gente está triste, ou quando a gente está doente, mesmo que a gente queira uma mudança, às vezes a gente não consegue. E logo nós vamos ver por quê, e a gente vai estar trabalhando sobre isso, tá bom? Então, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a ver, Senhor, ajuda-me a amar, Senhor, ajuda-me a ser, tem misericórdia de mim, ajuda a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem gostaria de mudar o seu nome? Sobre mudança de nome, ou se não sabem o seu próprio, não sabem o que nem significa o seu próprio nome, talvez nem querem mudar, ou talvez nunca nem pensaram nisso, pode ser que também tenha algo por trás disso. Mas isso a gente não sabe assim de cara, isso é uma questão que a gente precisa estudar a partir da palavra de Deus. A mudança, eu só consigo perceber, querer mudança na minha vida, ou vamos inverter essa pergunta. Se você soubesse que a mudança do teu nome, ou que as mudanças que você precisa fazer na vida resultassem num novo nome, talvez você gostaria de fazer a mudança do seu nome. Talvez a mudança que seu nome, que a sua vida, a
sua vida fosse acontecer, as mudanças que elas fossem acontecer, talvez ia mudar o seu casamento. Uma das mudanças que talvez você quisesse era mudar o jeito que é o seu casamento. Se eu mudar o meu nome, vai mudar o meu casamento. Então eu quero mudar de nome. Entendeu? Minha vida financeira está um caos. Então, se eu preciso mudar de nome para mudar a minha vida financeira, muito bem, eu vou mudar de nome. Eu quero mudar de nome, porque a minha vida financeira está um cacareco. Meu marido, se eu mudar de nome, o meu marido se transforma no meu melhor amigo. Opa, eu quero. Certo? Quem não quer? Alguém não quer? Todos? Não estou vendo se todas querem isso. Mas eu vejo que vocês estão pensando sobre isso. E quando você se olha no espelho, se eu soubesse, toda vez que tu passa no espelho, se eu soubesse que a mudança do meu nome me tiraria essa crítica que eu tenho toda vez que eu olho no espelho, eu gostaria de ter mudança de nome. Você gostaria de mudar o seu nome. Passar por um espelho, ficar se criticando o tempo todo, ficar se julgando o tempo todo, é uma coisa ruim. Então, poxa, eu queria mudar meu nome para não passar mais na frente do meu espelho e ficar me criticando. Se eu soubesse que a mudança do meu nome faria com que as minhas vizinhas quisessem as mesmas mudanças que eu quero, eu gostaria de mudar meu nome. Se eu soubesse que a mudança do meu nome, quando eu estou na igreja, o meu louvor seria de verdade, realmente de todo o meu coração eu louvaria o Senhor, eu não vou ao culto e todo mundo louva ao Senhor, então eu também sou obrigada a levantar e louvar o Senhor. Não, se eu soubesse que a mudança do meu nome mudaria a minha forma de louvar ao Senhor, eu gostaria que o meu nome mudasse. Essa é a questão. Sabendo que as coisas à nossa volta vão mudar, se eu mudasse o meu nome, se você mudasse o seu nome, então as coisas iriam mudar. Quem deseja essa mudança de nome? Isso. Quem não quer? Talvez algumas de nós não queremos. Mas quando a gente não quer, existe uma razão por que a gente não quer a mudança. A mudança, ela traz desconforto. A mudança, ela te deixa confusa. Eu preciso mudar isso na minha vida. Eu estou caminhando por aqui, as coisas não estão dando certo, eu preciso mudar. O que eu vou fazer para mudar a minha vida? E eu não consigo enxergar como que eu vou conseguir mudar a minha vida. Este caminho que eu estou trilhando, eu não consigo perceber. A mudança, ela exige esforço. A mudança exige vontade. Eu atendo todos os dias, mais ou menos, eu sou conselheira pastoral. Esta é a minha missão. Eu descobri faz pouquíssimo tempo esse meu ministério. Tem uma história longa de mais de 50 anos por trás disso. Eu hoje estou com 62 anos. E minha nossa, como demorou para eu descobrir. Muitas vezes porque eu era teimosa, não conseguia ouvir o Senhor falar. Clarice, vai por aqui. A Clarice ia por aqui. Clarice, faz assim. Não, eu quero assim. Mudanças exigem interesse. Mudança exige vontade de eu mudar primeiro Mudar eu primeiro, para depois ver as mudanças acontecerem ao meu redor. Então, às vezes eu ficava pensando em todas as coisas da minha vida. Aliás, as mulheres que eu atendo. A maioria das mulheres que eu atendo que estão
com problemas graves, na maioria das vezes estão querendo se suicidar, elas não querem mudança. Quando você propõe uma mudança para elas, elas dizem, pastor, isso aí é muito difícil. Pastor, eu não consigo sair do lugar. Pastor, eu não tenho nem dinheiro. Como é que você pode me propor que eu saia da minha casa, que eu faça isso? Às vezes tem um abusador, né? Seu marido é um abusador. Muito comum isso acontecer. O marido é um abusador, o marido é um cara que bate nela, que ataca ela, e ela não sabe se defender, e ela tem muitas mulheres em cárcere privado, e elas não conseguem mudar a sua situação. Como que eu vou mudar a minha situação, pastora? Olha, quem sabe você faz isso, não dá. E isso também não dá. Isso também não dá. E isso também não dá. Então, existem várias razões. Uma, de repente, a fé dessa mulher está muito abalada. Então, ela não consegue caminhar. E a gente entende isso. Outra, psicologicamente está totalmente descompensada. Ela não consegue reagir mais. Aquilo que ela tinha de bom, de luz dentro dela, acabou. Não tem mais como, ela não consegue. Fisicamente ela está doente, porque o psicológico leva a vida à doença física. O financeiro geralmente está em frangalhos. E o que a gente diz, você me dá dinheiro para eu poder mudar de vida? Essa é a primeira coisa que elas me perguntam, e elas me pedem dinheiro. Muitos casos, porque elas não conseguem se mexer, elas não conseguem ver saída. É normal quando essas mulheres, quando nós mulheres, principalmente nós mulheres, nós estamos falando aqui com mulheres, estão doentes em vários sentidos. Então, quando uma dessas 4 questões, ou até todas essas questões, estiverem desalinhadas, essa mulher, ou nós, né, não vamos querer mudança. Pelo contrário. A gente quer ficar lá bem quietinho, no cantinho, todas as janelas fechadas, bem no escurinho do quarto, na cama, sem comer, sem limpar a casa, sem fazer nada daquilo, bem escondidinha, e não quer fazer nada, e fica lá bem quietinha, e de preferência que ninguém bata na nossa porta para ver a sujeira da nossa casa, para que eu não tenha que abrir a porta, enfim. Quanto mais escondida, melhor. Pelo sim e pelo não, hoje à noite eu vou te mostrar, não eu, né? O Senhor vai mostrar viradas que a gente pode dar. Eu não sei se tem alguma mulher em uma situação grave como essa, ou de repente você conhece uma mulher que está em uma situação grave desse jeito e você pode ajudá-la, né? Mas, afinal de contas, de que mudanças que a gente está falando? Provavelmente você também já conhece essas chaves. Vocês são cristãs, vocês têm uma célula, vocês têm uma líder, vocês têm líderes, mulheres que ensinam vocês. Provavelmente vocês já conhecem essas chaves. Mas tem algo que a gente precisa compreender. Ninguém consegue mudar sozinha. Todas nós precisamos de alguém que caminhe junto conosco. Em primeiro lugar, nós precisamos confiar no bom pastor. O bom pastor é aquele que quer nos ajudar, que quer caminhar conosco. E se tem uma mulher que ainda não conhece o bom pastor, é mais difícil ela sair dessa situação, bem mais difícil, né? Eu conheci uma mulher no sábado, falando com ela, uma situação, ela estava fazendo a minha unha. Se você conhece o bom pastor, porque não pode passar por mim e eu não falar de Jesus, tá? Passou na minha mão, vem cá, conhece Jesus ou não? Vocês também fazem isso? Não? Ninguém entra na minha casa e sai de lá sem conhecer Jesus. Seja o porteiro, seja o encanador, seja o eletricista, aquele que entra na minha casa vai ouvir falar de Jesus. Aquele que passou por mim vai ouvir falar de Jesus. Aquela que está na minha frente vai ouvir falar de Jesus. Não vai poder. Pessoas que passaram, muitas vizinhas, eu estou hoje morando num lugar diferente. Tinha uma vizinha na minha rua
que não conhecia a palavra de Deus, ela não sabia abrir a palavra de Deus. Ela não... Fiquei pensando, meu Deus, ainda nós temos pessoas hoje em dia que não têm uma Bíblia, que não sabem manejar uma Bíblia, que não sabem nada da palavra de Deus. Ainda tem pessoas assim, e muitas pessoas. E às vezes algumas dessas até estão dentro da igreja. Pasmem, mas é verdade, né? E então ela veio na minha casa, convidei ela para um café, nós temos uma reunião de vizinhas lá em casa, e ela disse, não, Clarice, eu não tenho Bíblia. E eu dei a Bíblia para ela, e ela disse, nossa, mas quanta coisa que tem aqui dentro. Eu gostei tanto de ouvir isso. Já fazia muito tempo que eu não tinha ouvido assim um testemunho tão genuíno. Nossa, eu estava vendo aqui na Bíblia, mas tem tanta história difícil para compreender, né? Eu disse sim, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lendo a palavra de Deus e aos pouquinhos você vai entendendo. E ela nem estava mais participando da igreja, hoje já está participando e assim a gente está fazendo essa caminhada. Mas eu lembro de quando nós morávamos aqui em São Bento, uma coisa que eu jamais vou esquecer na minha vida. Talvez eu até já contei isso da outra vez, quando eu estava aqui. Nós estávamos no centro da cidade e uma mulher bateu na janela do nosso carro e pediu carona. E eu pensei, meu Deus, uma mulher assim, do nada veio pedir carona pra gente. Tá, a gente deu uma carona para ela, é logo ali, ela falou. Mas esse logo ali não... Era longe, era bem longe. Então nós levamos ela para casa, mas ela entrou no meu carro. E ela vai sair do meu carro sem ouvir falar de Jesus? Não. Ela vai ouvir falar de Jesus. E lá na farmácia, quando tem alguém que pergunta, dá uma informação. Ai, será que a senhora podia me ajudar aqui? Posso. Você conhece Jesus? Não vai passar por mim sem conhecer Jesus. Amém. Não vai, não pode, porque essa é a nossa missão. Então, de que mudanças que a gente está falando? Ninguém consegue mudar sozinho. Pessoas que estão, que não conhecem Jesus, precisam caminhar com alguém. Vocês que conhecem Jesus, talvez queiram alguma mudança diferente, talvez queiram alguma mudança na sua vida. Raquel, você quer alguma mudança na sua vida? Quero. Ouviu direitinha, nem pensou. Talvez todas vocês queiram ainda alguma mudança. Ou não, já tem tudo o que vocês precisam. Precisamos confiar que o bom pastor tem autoridade no céu, na terra e no inferno. O bom pastor tem autoridade no inferno também. Muitas vezes as mulheres dizem assim para mim, ah, Clarice, mas eu estou sendo tão atribulada. Essa semana eu fiz uma boa obra e eu tenho certeza que o diabo vai me atrapalhar. Epa, para aí. Está profetizando que o diabo vai te atrapalhar? E o bom pastor está onde na tua vida, minha filha? Não tem essa, ele não vai te incomodar. Ou você confia que o bom pastor está andando contigo ou não. A mudança é como um caminhão de mudanças, né? O condutor do caminhão, ele sabe o que vai primeiro no caminhão, né? O que vai depois, ele tem as caixas lá, ele tem os cobertores lá ele sabe tudo como colocá-lo no caminhão para não estragar as nossas coisas. E é assim Jesus, ele sabe da primeira coisa que eu preciso, da segunda, da terceira e da quarta. Gênesis 1, se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir. Gênesis 1 é uma das partes que eu mais gosto da Bíblia. Por quê? Porque em Gênesis 1, Deus mostra como Ele é um Deus de ordem. O mundo era um caos. Havia só escuridão. E Ele lá começou, mas Ele não estava na escuridão. Ele estava por sobre o caos. Ele estava fora do caos. Por quê? Porque o Deus é um Deus de ordem. E Ele estava lá com Jesus e o Espírito Santo já também.
Ele não estava sozinho. Ah, mas Jesus Cristo nasceu muito depois. Ele já estava na glória do Pai. E o Espírito Santo também já estava lá. Tanto que o versículo 1 fala: a escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Versículo 1. Então Deus diz: haja luz. E essa foi a primeira coisa que ele fez. E depois da luz, ele fez, separou, né, a luz das trevas. Depois ele separou a água, as águas do mar e as águas dos rios e a terra, né? Depois ele criou os animais, né? Depois ele criou os vegetais, as frutas, as verduras, tudo que a gente precisava. E depois ele criou quem? Nós, o homem e a mulher. Ué, mas por que ele não criou primeiro o homem e a mulher? Porque Deus queria Porque ele tinha condição, né? Perfeito para nós. Isso, não tinha Não tinha condição. condição, né? Não tinha condição? Como é que o homem e a mulher iam viver naquele Sem caos? água, assim. Então, veja que Deus é um Deus de ordem. Entendeu? Tá começando a entender? Deus é um Deus de ordem. Primeiro isso, depois isso, depois isso. A Clarice demorou tanto para descobrir isso. A Clarice já sabia disso? Já sabia. Mas hoje está tão claro, tão mais claro, e que bom que Deus me mostrou, né? Que primeiro isso, depois isso. Coloca no papel, organiza as coisas que você quer no teu dia, na tua semana, no teu mês, no teu ano. Você quer uma mudança importante? O que eu preciso fazer para essa mudança? Primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso. E no 7º dia ele descansou, porque tudo estava no seu devido lugar, né? Então Deus prepara comigo uma caminhada e depois eu vou também descansar. Porque Deus é um Deus de ordem, de começo, de meio e de fim. O Criador não iria criar algo que depois fosse morrer. Seria insensatez total. Se o Criador tivesse feito o homem e mulher primeiro, eles não iriam nem... Não tinha espaço, né? Era uma coisa ilógica, né? É uma coisa ilógica. Sabe quando a gente vai limpar algo e começa de baixo para cima? Vocês já viram alguém fazer isso? Vocês já tiveram alguém que ajude vocês, ou vocês mesmos já fizeram isso? Começa a limpar tudo, porque tá com... Daí olha para cima. Daí começa a limpar lá de cima. Sujou tudo de novo. Aí tem que começar a limpar tudo de novo. Ixi. Às vezes eu sou assim, bem rapidinho mesmo. Meu marido disse, escute, você está acelerada hoje? Você podia começar por cima, depois por baixo? Agora já foi. Depois eu limpo o resto. Depois eu limpo o resto. A ordem que Deus criou para nós. Primeiro eu preciso amar a Deus. Glória a Deus. Depois o que vem? Alguém arrisca o segundo palpite? Amar seu irmão como a ti mesmo. Amar a mim mesmo. Porque como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Isso, eu preciso me amar. Eu preciso enxergar a Clarice, eu preciso amar a Clarice, eu preciso que ela ame ao Senhor, eu preciso que ela entenda que ela é especial, única, não vai ter outra Clarice. Essa mulher, ela precisa se cuidar, ela precisa olhar para si, ela não pode só ficar olhando ao redor, querendo ajudar o mundo inteiro, e ela um caco. Então, Deus, primeiro eu preciso amar a Deus, depois eu preciso amar a mim mesma, e depois, antes do próximo tem uma outra coisa. Bem fácil essa. Família. Preciso amar a minha família.
Eu vou amar o próximo depois de amar a mim. E a minha família, o meu marido e os meus filhos. E as coisas que me são mais caras na minha vida. A família. E depois? Depois eu posso amar o próximo, ter um propósito de vida, né? Deus me dá um propósito de vida. E aqui nesse propósito de vida é a igreja. E muita gente coloca Deus, igreja, família. Não. Deus, eu, família, igreja. Propósito. Pessoas. Ministério. Eu não vou conseguir realizar o meu ministério se eu não conseguir amar a Deus, se eu não conseguir amar a mim mesma e se eu não conseguir amar a minha família. O meu ministério só vai dar certo se eu consigo, se a minha família tá ok. Clarice, minha família não tá ok. Então eu não vou poder ir adiante, propósito de vida. Na minha família tem um filho que está se separando, na minha família tem uma filha que se ajuntou, na minha família tem um filho que não quer saber de igreja, tem um genro que está deixando a minha filha, na minha família tem problema financeiro. Fiz tudo errado, Clarice. Mas eu conduzi. Hoje eu escutei uma mulher falar isso para mim. Hoje de tarde, enquanto eu vinha para São Bento, enquanto o meu marido dirigia, que bom, né? Eu estava atendendo ela, porque ela estava desesperada, porque a filha simplesmente tinha ela do sério. Eu disse, mas você não ensinou a sua filha a amar ao Senhor? Sim, nós somos uma família cristã. Quantos anos tem a sua filha? 18. Ela é adulta? Acabou seu mandato em relação à sua filha. Mas eu me sinto culpada. Eu disse, por quê? Por causa de que você se sente culpada? Você não ensinou a sua filha a amar ao Senhor? Você não caminhou com ela? Você não mostrou para ela? Tá, mas e o que eu vou fazer? Ame ela. Abrace ela. Não julgue. Não fale, você tem que fazer isso. Por que você tem que fazer isso? Por que você está errada? Isso aí não vai dar certo. Nada. Não fala nada para sua filha. Não fala nada para sua nora. Não fala nada para o seu genro. Não fala nada para o seu filho. Zip. Só abraça. Vem pro abraço. Só abraça. Só abraça. Acolhe. Eu quero os meus filhos perto de mim. Esse é o primeiro passo. Mesmo que eu fiz como mãe tudo certinho, que eu julgo que fiz certinho, né? Porque nem sempre eu fiz tudo certinho, né? Eu não sou santa. Muita coisa eles copiaram que eu fiz errado, eles copiaram. Às vezes o meu filho diz, mãe, mas tu fez exatamente isso. Ops, verdade. Acolhe teus filhos em redor de você. Abraça, acolhe, não julga, caminha com eles. Caminha com eles. Caminha com eles. Mas eles estão errados. Caminha com eles. Ouve o que o Senhor está falando. Caminha com eles. Só caminha, só caminha, só caminha. Mãe, estou precisando de ajuda. Ajuda. Mãe, estou precisando disso. Tá bom. Mas esse meu filho usa drogas. O que eu faço? Daí ele tem que seguir a sua própria vida. E se ele quiser ajuda, ele vai ter que permitir ser ajudado. Isso é outra questão. Permitir que se leve a algum lugar onde ele possa ser restaurado. Senão você, com este menino, você o ama, você o recebe na sua casa, mas como acontece com as famílias, este filho ele vai roubar tudo que você tem dentro de casa. Porque ele é uma pessoa doente, uma filha, um filho, né? Então é uma outra questão. Pés como os da corça em lugares altos. Esse aqui é um livro que eu estou trabalhando toda terça-feira às 19h15 no Face, ao vivo. É a leitura de um livro da missionária Hannah Hurnard. Ela é uma missionária inglesa e ela, quando ela era pequena,
ela era manca. E ela era gaga. E ela não tinha amizade com ninguém, ela era pensa numa garota jogada lá ao escanteio, que ninguém queria conversar, ninguém queria ter amizade. E ela sempre ia com os pais na igreja, todo domingo ela ia com os pais na igreja. Então ela pensava, meu Deus, o que o pastor está falando, que eu não entendo nada do que ele está falando. E um dia o pastor disse, pois então lá em Israel tem um lugar onde as moças podem aprender a serem missionárias, a aprenderem a palavra de Deus. Quem quer ir? E o pai delas fez assim, Hannah, tu vai. Não, pai. Capaz? Claro que não. Tem um filme dela. Oi? Tem um filme dela. Tem? Tem. Olha, depois você me fale onde você encontrou. E não vou. Próximo domingo o pastor repete, Hannah, tu vai. Não vou, tu vai. E por fim ela cedeu e foi para Israel. E lá, como ela era manca e era gaga, a única coisa que ela podia fazer era trabalhar dentro de um hospital, que era o lugar que mais se adequava à realidade dela. Porque ela não conseguia se mexer muito rápido, ela tinha muita dificuldade de falar, então ela não conseguia emprego em qualquer lugar. E foi lá que ela começou a trabalhar. E lá a vida dela foi transformando. Ela conheceu de verdade o bom pastor nesse seminário e a vida dela foi mudando. E essa mulher, ela deixou de ser gaga e deixou de ser manca. O Senhor curou essa mulher. E ela, por conta disso, esse aqui é o livro 2. O livro 1, Pés como os da corça em lugares altos. E este aqui é Pés como os da corça em lugares altos, as montanhas das especiarias. Esse aqui é o 2. E aqui ela conta que o primeiro episódio é da sombria agourenta. Ela dá nome aos personagens. Então a senhora sombria agourenta é o primeiro personagem desse livro. Ela era a grande medrosa. Porque ela tinha medo de tudo. Pensa numa menina acuada, onde não tinha amigos, né? Onde era tudo muito difícil para ela. Era a grande medrosa, ela não conseguia nem sair de casa. E o Senhor foi, na caminhada, foi transformando ela. Ela foi tendo contato com o pastor e foi mudando a vida dela. E o nome dela não era mais a grande medrosa, por fim. Era Graça e Glória. O bom pastor transformou tanto a vida dessa mulher que ela mudou de nome. De grande medrosa passou a ser a Graça e a Glória. E a Graça e Glória voltou para o lugar lá onde ela morava, que a tia dela era a sombria agourenta, e tentou resgatar a tia. Não, a tia não queria nem ver ela. Ela disse, você não é mais a grande medrosa? Claro, para mim tu sempre vai ser a grande medrosa. Tu não vai mudar nunca para mim. Tu sempre vai ser a grande medrosa. Tá bom, tia, mas eu não sou mais a grande medrosa. Eu sou a Graça e a Glória. E eu vou te contar por quê. Não, eu não quero nem saber. E ao final, naquele Vale da Humilhação, chamava aquele lugar Vale da Humilhação, tinha uma mulher chamada Senhora Valente. E a Senhora Valente sempre ia visitar a sombria agourenta. Sempre ia visitar. E quando a primeira vez que a Senhora Valente entrou na casa da sombria agourenta, todas as portas fechadas, um horóscopo bem grande pendurado na porta, cheia de chale preto, de ferradura na parede, um fogão a lenha lá cheio de fumaça. Estava quase sufocando lá dentro. E a Senhora Valente, naquele ímpeto, abriu a janela e ela, não, fecha essa janela. Não quero a luz entrando, luz do sol entrando dentro da minha casa. Fecha essa janela.
E a senhora Valente continuou a visitar ela, porque ela estava muito doente. A senhora Valente entendeu que a sombria agorenta estava depressiva e iria morrer lá se ninguém fizesse nada. Então ela teve a coragem de entrar na casa dela e mudar também a história dela. Até o ponto de a sombria agorenta aceitar o bom pastor dentro da sua casa e transformar também a sua vida. E depois ela já não era mais a sombria agorenta, ela era vestes de louvor. E aí ela ganhou mais uma vez vestes de louvor. Ela e a filha dela. A filha dela era a desanimada. Comprem esse livro, é maravilhoso. É maravilhoso. É ótimo. E como a gente se identifica? Mulheres que estão em depressão. Mulheres que não conseguem perceber a saída. Não conseguem. Sozinhas elas não conseguem. Se a senhora Valente não tivesse entrado lá, se a sobrinha Graça e Glória não tivesse visitado ela e ajudado, ela teria morrido lá e ninguém nem teria sabido. Essa que é a grande verdade. Então, o bom pastor curou a Graça e a Glória, curou a sombria agorenta. E no momento e foi de uma hora para outra isso? Não. Foi uma caminhada. Caminhada. Não é de uma hora para outra que a gente transforma a nossa vida, que a gente muda a nossa vida. Não é de uma hora para outra. E chegou a um ponto que mudou tanto que o bom pastor mudou o nome dela. Olha, agora você não é mais a sombria agorenta. Agora você é vestes de louvor. Agora você não é mais a grande medrosa. Você é a graça e a glória. Meu nome mudou depois de muita luta. Deus, com Deus. Aqui eu estou falando de mim mesma. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu aceitei Jesus. 10 anos de idade. A professora do culto infantil contou a história da ressurreição. Foi impactante, porque eu morria de medo da morte. Assim, tinha uma coisa que eu tinha medo, era da morte. E saber que Jesus ressuscitou e que eu também ia ressuscitar, nossa, saí de lá cantando, pulando, sei lá, mas o que? E queria contar para todo mundo. E queria contar para minha mãe, só que a minha mãe estava sombria agora. Eu não quis nem ouvir. Então aquele segredo de que eu recebi Jesus ficou por muito tempo dentro de mim, guardado em silêncio lá, até que um dia minha mãe também acordou, né? Muito mais tarde, mas também acordou. E enquanto esse meu propósito de vida não chegava, muitas coisas aconteceram. Uma das histórias mais impactantes da Bíblia é a história, para mim, para a mudança do meu nome e para a mudança da minha vida, foi o Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessa vida que você leva e vai para uma terra que eu te mostrarei. A vida desse homem mudou a minha vida. Eu também quero sair de casa. Quero sair da minha parentela, quero buscar uma outra família, quero ter um novo nome. Eu era nova, tinha 16, 17 anos mais ou menos, quando eu descobri que eu queria mudar o nome. E depois, muitos anos depois, eu tinha já uns 30 e poucos anos depois, relendo o texto, eu resolvi procurar o que significava o nome Clarice. E perguntei para a mãe, quem é que me deu esse nome? Foi teu pai. Teu pai é muito católico, meu pai muito católico. A Ordem de Santa Clara. Teu pai gostava das ordens das freiras. Então o teu nome é da Ordem de Santa Clara, Clarice. Clarice, clara luz. Clarice, clara luz. Clarice, clara luz? O Senhor sussurrou no meu ouvido. Clarice, clara luz. Você mudou de nome. E quando eu percebi que eu mudei de nome, que eu entendi o que eu tinha que fazer, começou então uma nova jornada de mudança, de grandes mudanças. E aqui em São Bento, que eu descobri quem era o meu ministério. Eu nasci aqui em São Bento. Eu nasci aqui. Minha família é toda daqui. Lá de Rio Negrinho, família toda de Rio Negrinho. Eu sempre falo para o meu marido, eu tive que voltar para São Bento, tive que morar em São Bento de novo,
para descobrir o meu propósito de vida. Eu sempre sabia que eu era para ser pastora, mas como que eu queria ser pastora se eu não podia? Se a minha mãe não deixava, se eu não podia, se eu não tinha dinheiro, se eu não tinha isso, se eu não tinha aquilo, todos os empecilhos. Não, 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 não. Ué? Eu tinha uma coisa bem mais simples, que foi o Senhor dizer, Clarice, abre as redes sociais e começa a pregar. Bem no período da pandemia, exatamente no período da pandemia, foi que tudo aconteceu. E desde lá, milhares de mulheres, não vou dizer, mas muitas mulheres já mudaram as suas vidas por causa do propósito de Deus na minha vida. Clarice Clara Luz. E você também pode mudar o teu nome. Você também pode começar uma nova caminhada. O que você ainda tem, o que você ainda quer mudar na sua vida? Quer mudança de nome? Quer ouvir falar, se você quiser, mudança de nome, se você quiser uma nova história para a tua vida, eu posso te ajudar. E nessa noite nós vamos sortear uma mentoria. Vamos ver quem de vocês, as mulheres que querem, que gostariam de ter uma mudança de vida, esta mulher poderá ser acompanhada por mim durante 6 meses para que eu possa compartilhar com ela e possa ajudá-la numa mudança de vida. Que mudança de vida que você quer? E se você não ganhou, mas você quiser em algum momento conversar comigo, eu estou à disposição. Amém. Esse ministério, ele fez muitas mudanças na minha vida, para que eu pudesse compreender as mudanças que eu faria, ajudaria, na verdade, né? Eu não faço nada. Quem faz as mudanças na nossa vida é Deus. o bom pastor. Ele que faz, Deus, o bom pastor, Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele que faz as mudanças na minha vida. Se eu não acreditar que este Deus tem poder no céu, na terra, no inferno, não vai haver mudança nenhuma. Zero de mudança. Pode esquecer. Não vai haver mudança. Então, a primeira chave, a primeira mudança, aceitar caminhar com o bom pastor. Aceitar caminhar com o bom pastor. Ah, Clarice, mas eu já caminho com o bom pastor. Ótimo, você já está no meio da caminhada. Segunda chave, frequentar os lugares altos. Quais são esses lugares? Quem pode falar? Igreja. Célula faz parte da igreja. Uhum. Escola? Faculdade. É uma boa coisa. Trabalho. Não. Não? Lugares altos tem a ver com o quê? Depois é um segundo passo, tá? É uma segunda jornada que você já está colocando. É o que eu penso. Isso. Para começar, os lugares altos são o quê? Pés como os da corça em lugares altos. Para onde que elas vão? Montanha. Montanhas. E nas montanhas eu encontro quem? Deus. E quando eu estou no alto da montanha, que pode ser no meu quarto, eu posso fazer o quê? Orar. E eu posso conversar com o Pai. O que mais? Receber o Espírito Santo. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo, já foi batizada no Espírito Santo, já conhece os seus dons? Amém. Eu ainda não conheço o meu dom. Então essa é uma caminhada que você pode fazer. Receber o dom do Espírito Santo. Você sabe qual é o dom que o Espírito Santo te deu? Não sabe ainda? Então essa é uma jornada que você pode fazer. Descobrir o dom que o Espírito Santo te deu. Para poder fazer o quê? Para que a gente precisa de dons? Oi? Evoluir? Não. Evoluir não. Evoluir, o que você quer dizer? O que você quer dizer com evoluir? Como é que é teu nome? Espiritualmente. Oi? Dianara. Dinara. O que você quer Dianara. dizer? Dianara. O que você quer dizer com evoluir? Evoluir é crescer espiritualmente, emocionalmente. Isso.
Mas o que você pode... o dom do Espírito Santo, ele serve para quê, em primeiro Em lugar? primeiro lugar, ele traz luz e paz para você, em todo dia, em toda hora, de manhã cedo, de tarde, de noite, é o que eu faço. E depois? Exato. E depois você faz por onde, né? Vai mesmo pra guerra, Aonde? trabalhando. Aonde? Me dá detalhes. Onde que a gente vai usar o dom do Espírito Santo, gente? Gente, onde que a gente usa o dom do Espírito Santo? Em todo lugar que a gente estiver, Em na todos nossa os família, na nossa igreja, na nossa Sim. comunidade. Isso. O dom do Espírito Santo não é para ficar guardado dentro de mim, quietinho lá, Claro que não. né? Que dom é esse? Só para mim. E olha, isso aí é o que mais tem. Primeiro que a maioria de nós não sabe qual é o nosso dom, tá? Então, se você quiser essa mudança, ela é a mais básica. Então, é a segunda chave. Frequentar os lugares altos. E aqui é uma jornada longa, mudança de vida. Lugares altos são momentos de oração. Só você e o bom pastor. Ler a Bíblia. Eu vou no culto. E... Bíblia. Bíblia. Tem que comer Bíblia. Verdade. Não comeu Bíblia, não sabe o que é dom do Espírito Santo. Terceira chave. Continuar a trilhar os lugares altos, ou senão sua velha natureza vai voltar. Se eu não me manter focada em trilhar os lugares altos, eu vou ser engolida pelo diabo. Com tudo que ele tem direito. Eu sei, eu já vivi isso. É horrível. Se você já viveu isso, pode ser que você também já viveu, você sabe como é que é. E quase que não tem volta. Por quê? Porque quando você destrona o rei, você coloca um outro rei no lugar dele. E ele vem, e quando você destrona o rei, os anjos vão junto, né? E quando você coloca o outro rei na tua vida, os anjos também entram com ele. Sim. Tá entendendo? É aquela passagem lá quando sai Os demônios saem, eles voltam, a casa fica mas a casa estiver limpa, eles voltam com muito mais força. mais forte e mais quantidade, né? A ponto de quase destruir o meu casamento, quase destruir a minha vida, quase destruir a minha reputação. Isso, na verdade, nem era tão importante. Mas a minha vida ele quase destruiu. Só porque eu queria algo que não estava no coração de Deus para mim. E eu queria. Eu larguei a igreja, meu marido ia sozinho com os filhos para a igreja. Eu durei mais ou menos nessa luta aí, não sei dizer 1 ou 2 anos talvez. E daí a minha filha Sabina, hoje a Sabina é pastora em Gaspar, ela e o marido são pastores da igreja luterana, nós somos luteranos. E ela disse um dia para mim: mãe, te arruma, você vai na igreja comigo hoje? Não, filha, não vou. Vai sim. Fui obrigada, ela me obrigou. Obrigada, filha. Me arrumei, fui com ela e lá eu comecei uma nova jornada. Naquele dia, o pastor que pregou pediu para a gente colocar no papel aquilo que mais estava incomodando, para que você começasse uma nova jornada. E era para ir lá na frente e queimar o papel. E a partir dali, começou uma nova jornada na minha vida. Uma jornada que dificilmente, né, porque assim, Deus, ele nunca me deixou. Eu deixei ele, mas ele não. Jamais. Aconteceu uma coisa um dia na minha vida que eu jamais vou esquecer. Eu estava indo para uma direção errada. Totalmente errada. Pensa numa direção errada. E eu saí
de casa, preparada para ir para aquele lugar. Entrei no meu carro, dirigi até aquele lugar, abri a porta e quando eu fui dar o primeiro passo, ergueu um muro na minha frente. Um muro alto, grosso. Eu não conseguia dar um passo. Fui obrigada a voltar, entrar no meu carro e ir para casa. E a pessoa que estava lá esperando, ué, por que você não veio? Porque o Senhor não permitiu. Os anjos do Senhor não permitiram. Um muro muito alto se fez na minha frente. E assim foi de jornada em jornada, até que o Senhor, veja quantas coisas, Deus mudou, muito mais coisas, Deus mudou na minha vida, até que eu cheguei ao ponto de, somente há 3 anos atrás, Raquel, descobrir o que era o meu ministério. O que era e onde que eu tinha que trabalhar. Porque eu queria trabalhar assim que nem a minha filha, dentro de uma igreja bonitinha, né? Pregar no altar, é tão lindo pregar no altar. E ela faz um trabalho maravilhoso. É uma igreja que estava quase morta quando ela chegou lá e hoje está maravilhosa. Eles fazem um trabalho maravilhoso, né? Muito bom. E assim, eu também queria, eu olhava ela no púlpito e dizia, Senhor, por que eu também não estou ali? Eu também queria ser pastora. E ele sempre me dizia não. Sempre não. Não, 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 não. Até que um dia ele me disse sim. E foi aqui em São Bento que ele me disse sim. E faz só 3 anos. E essa caminhada, então, do meu ministério de verdade, de eu saber qual é o meu ministério de verdade, faz pouco tempo. Sempre trabalhei na igreja com louvor, ajudava os pastores, preguei muito nas igrejas, abria a igreja, fechava a igreja, pastor ia de férias, eu fazia tudo na igreja, tudo certo, mas o meu ministério, eu queria um ministério para mim, né? E olha quantas coisas eu tive que vivenciar nessa jornada até chegar a este ponto, e eu não compreendia essa jornada, eu não conseguia compreender. Eu não conseguia compreender porque o Senhor sempre dizia não para mim. Sempre de novo. Até que o dia eu disse, então, há 3 anos atrás, que foi a minha última tentativa, Senhor, por favor, chega, me diz então o que eu tenho que fazer. Eu vou te ouvir. Aí foi fácil. Como que eu vou ouvir se eu não quero ouvir? Como que eu vou fazer mudança na minha vida se eu não quero ouvir o bom pastor? Impossível, certo, meninas? Impossível. Então essa é a terceira chave. E aqui está o ponto alto dessa jornada. Depois de conhecer o bom pastor, sua jornada fica mais fácil. Ter uma mentora. Nestes anos todos, eu não tinha mentora. Eu tinha pessoas que passaram na minha vida, que me acompanhavam, que me davam alguns conselhos, mas eu era difícil, eu era teimosa, eu era uma líder, assim, bastante tinhosa. Então era difícil aceitar. E desses 3 anos para cá eu aceitei uma mentora. Estou sendo mentorada atualmente também. Toda mulher que mentora alguém precisa ser mentorada. Toda mulher que quer uma nova caminhada, uma nova jornada, precisa de uma mentora. Todas nós, pastores e pastoras, precisam também de pastores e pastoras para guiar, para ajudar, para ouvir, para orar juntos. Precisa, porque senão a gente não consegue ir muito longe também. E aqui está o ponto alto, né, dessa jornada. Alguém que você confia, alguém que caminha junto com você, né, alguém que está junto na hora difícil e na hora fácil. Na Bíblia, Miriam, jamais vou esquecer seu nome, né? Você falou da Maria. Qual era o nome da Maria quando ela recebeu o Espírito Santo para gerar Jesus? Como é que ela foi chamada? Salve, agraciada. Isso, bem-aventurada. Maria agraciada, Maria
aventurada, bem-aventurada. Nós não gostamos muito dessa ideia, os católicos têm essa ideia de venerar Maria, mas nós, evangélicos, nós deixamos de lado a história da Maria. Não podemos fazer isso. A Maria, ela é a nossa mentora. Ela pode ser uma das mentoras que nós temos na Bíblia para olhar o exemplo dela e dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Ela fez exatamente isso. E ela tinha só 16 aninhos. E ela estava noiva. E ela ficou grávida. E ela quase foi morta, foi apedrejada. Se o José tivesse denunciado ela, eles teriam matado ela. Então, Deus deu para ela um filho. Ela teve que se aguentar com a barriga grande na frente de todo mundo. E ainda deu um marido que a protegeu. Abraão. Nome dele é Abrão. Quando ele mudou de nome Abraão, pai de uma grande nação. Jacó mudou para Israel. Israel, pai do povo de Deus. Sara era Sarai. Quando ela teve o filho, que ela aceitou o que Deus fez, a mudança, olha a jornada que essa mulher fez. 90 e poucos anos de jornada. Ups! E porque ela não acreditou? Só demorou porque ela não acreditou. Que nem a Clarice 2. Demorou tanto para acreditar que Deus ia fazer. Calma, Clarice, calma. Não. Paulo antes caçava cristão, matava cristão. Era Saulo, né? E agora é Paulo. Mudou de nome. Veja quantos, e se você for olhar na Bíblia, infinidade de gente mudou de nome. Muita gente mudou de nome. Muita gente. E hoje me veio uma coisa na cabeça de manhã. A sogra da Ruth, quem é a sogra? A Noemi. Ela se tornou Mara e depois voltou a ser Noemi. Isso. Ela queria ser Mara. E o que Mara quer dizer? Amargurada. Amargurada. E ela tinha o nome perfeito. Por que ela queria mudar de nome para o contrário? Mas era como ela estava se sentindo. Ela perdeu filhos, perdeu marido, estava numa maré baixa. Mas é interessante que ela também, olha só, a mudança de nome de novo veio aí na história. Então a mudança de nome é uma, vou te dizer assim, como é seu nome? Maria Cláudia. Maria Cláudia. Se a Maria Cláudia ainda não sabe qual é o nome dela como cristã, como serva do Senhor neste mundo, com a caminhada com Cristo, ela vai descobrir, se ela quiser, um novo nome, um outro nome. Então é Maria Cláudia, Clarice Clara Luz, Íris, vencedora, boa. Miriam, agraciado. Eu fui igual a Noemi, eu tinha um nome bom, eu queria mudar para ruim. Aí depois agora eu voltei. Voltou. Fiquei com o nome. Olha só. Porque eu descobri, né? Isso. Olha só, a história dela é bem interessante, né? Então, a jornada vai te mostrar o teu novo nome. Isso e nem sempre é fácil de você descobrir, porque quando você não descobriu o teu novo nome ainda, ou quando você agora vai tentar descobrir, você vai ter que começar uma jornada. Isso demanda trabalho. E esse capítulo, Atos 19. Esse é para mim. É para todos, mas preste atenção. Mudar sua atitude com você mesma, amar a si mesma, valorizar a criação divina, valorizar quem você é, não se fazer de vítima. Isso é para nós todas, né? Nós mulheres adoramos nos fazer de vítimas. Não me interpretem mal, mas eu não posso querer que os outros me valorizem se eu não me valorizo. É parte da mudança aprender a ver em mim a criação divina. Meus dons, meus talentos, que dons que Deus te deu pelo Espírito Santo,
Uma coisa é dom do Espírito Santo, viu? Outra coisa é dom que você busca no mundo, uma faculdade, um aprimoramento no seu trabalho, algum curso. Isso é uma outra coisa. Mas o dom do Espírito Santo ainda é uma outra coisa, que você só vai conseguir caminhando com o bom pastor. Então, o diabo, ele ama. Quando você diz assim, eu não consigo, eu não sirvo para nada, sou feia, sou gorda, sou magra, sou alta, sou baixa, sou pobre, sou rica, não estou feliz. Nossa, o diabo ama isso. Só Deus te conhece. Só Deus te conhece. Quem você realmente é. Porque você está aqui. É porque Ele te conhece. A nós todas. O diabo faz festa quando a gente não sabe quem a gente é. Ele ama. Quando você não sabe quem você é, você vai para onde? Para qualquer lugar serve. Né? Então, nesse texto aqui, olha só, Atos 19, 12, 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saíam os espíritos maus. Olha só. Até os espíritos maus, Paulo só jogando o lenço, os espíritos maus saíam. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, isso eram os outros profetas, né? Eu mando que vocês saiam. Esses falando pro diabo. Mando que vocês saiam desse corpo aí. E os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez, olha que hilariante isso aqui. Um espírito mal disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Eu não vou sair daqui. Você não serve para nada, você não tem autoridade de Jesus para me tirar daqui. Ok? Então, quando eu não tenho a graça e a glória dentro de mim, quando eu não tenho a luz do Senhor dentro de mim, o diabo pode fazer o que quiser comigo. Pode fazer o que quiser. E não adianta eu nem querer mudar de novo, porque não vai dar certo. Eu sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Se você não souber quem é você e o que você gosta, que está nas mãos do bom pastor, não dê voz ao diabo na tua vida. O próprio Jesus foi questionado pelos irmãos dele. Todos o chamaram de louco, mal agradecido. Ai, você não é esse filho de Deus? Claro que não. Tu tá se fazendo, os irmãos de Jesus disseram para ele. E o que Jesus teve que fazer? O que Jesus teve que fazer quando os irmãos dele diziam, tu não é nada disso aí que tu está falando? O que Jesus fez? Mudou de cidade. Foi embora daquela cidade. Foi embora da casa da família. Mudou de cidade. Quantas vezes eu precisei mudar de cidade? Muitas. Quantas vezes eu precisei mudar de casa? Gente, vocês não têm noção de quantas mudanças eu já fiz na vida. Quantas vezes eu mudei de emprego? Vocês não têm noção. Quantas vezes eu mudei de igreja? Não da igreja luterana. Eu nunca saí da igreja luterana. Mas eu nunca fiquei satisfeita dentro da igreja luterana. Sempre mudando, sempre mudando. Ia lá, ver como é que é lá, ver como é que é lá, pulando de galho em galho. Sempre insatisfeita. Sempre. E eu andava com Jesus. Eu era filha de Deus. Eu tinha dons. Eu já sabia quais os dons que eu tinha. Mas o diabo, ele
Carmen amava colocar uma pilha em mim. E um dia eu disse, cala a boca, diabo. Cala a boca, diabo. Sai daqui. Não quero mais te ouvir. E quando eu tive essa coragem, as coisas começaram a mudar. Eu sou filha do rei. Você é filha do rei. Amém. E acabou, e cala a boca, e sai daqui. A partir de hoje tu não tem mais nada comigo. Abram Sofonias. Sofonias 3,17, lá no Velho Glória a Testamento. Deus. Para terminar, queridas. Pois o Senhor, seu Deus, abriram? Sofonias? 13 e 16? É 17. 3,17. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Está contigo. Amém. Ele é poderoso e te salvará. Amém. Deus ficará contente com você. Amém. Que bom. Que bom. E por causa do seu amor, te dará uma nova vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele cantará e se alegrará. Amém. Viva! Como se faz num dia de festa. O Senhor teu Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre você e te livrarei da desgraça. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim seja. Quando eu faço uma caminhada sincera com Jesus, é isso que acontece. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada por ter tu me ensinaste o que é andar contigo. Obrigada porque tu também fizestes isto aqui com as minhas irmãs. Obrigada porque tu vais nos caminhar, nos levar em novas jornadas todas as vezes. Nós nunca vamos parar de andar contigo e de querer novas jornadas contigo. Sempre vai ser assim. Nós sempre precisamos melhorar até chegar à eternidade. Porque nós queremos a eternidade contigo, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos a melhorar através do teu Santo Espírito, a cada dia querer mais de ti, querer caminhar contigo, encontrar o nosso novo nome e caminhar contigo para neste mundo, proclamar do teu amor, da tua graça, do teu poder, para que mais pessoas sejam libertadas do poder de Deus. É em teu nome, Jesus, que eu te peço para cada menina que está aqui já, para cada menina, aquelas que te conhecem, aquelas que querem te conhecer mais e aquelas que não te conhecem. Te peço, Senhor, nos abraça, nos acolhe, perdoa nossos pecados. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor, olha só, todos os povos da terra te temerão. Pelo nome do Senhor, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Ó Senhor, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. Ó Senhor, abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres.